Para falar agora sobre o Vasco que pediu e conseguiu jogo contra o Nova Iguaçu, partida de ida das semifinais do Campeonato Carioca, acontecerá no próximo domingo no Maracanã. Esse pedido havia sido feito ao consórcio Maracanã, que é administrado por Flamengo e Fluminense, e também a Ferj. Ferj já divulgou datas e horários, e locais dos jogos, os horários ainda não estão definidos. Mas a gente já sabe que o Fla-Flu de ida vai acontecer no Maracanã no próximo sábado ou no domingo. Vasco e Nova Iguaçu, jogo com o mando do Vasco. Na semana seguinte, Flamengo e Fluminense voltam a se enfrentar no Maracanã. O palco do confronto entre Nova Iguaçu e Vasco ainda não foi definido. O Nova Iguaçu, que foi a grande surpresa do Campeonato Carioca, conseguindo se meter entre os grandes e tirando o Botafogo da parada. Só para completar em relação ao Vasco, Cleiton Silva, o atacante, que pertence ao Casa Pia, tem negociações avançadas. Há quem garanta, inclusive, que ele já foi liberado para viajar para o Brasil, onde fará exames médicos para assinar contrato. Olha aqui, foi uma segunda-feira de muitas reuniões, de vai e não racha, aquela coisa toda, né? Porque o que aconteceu? Pela manhã, a federação, Vasco e Nova Iguaçu, Maracanã. Falta definir o horário, a televisão vai escolher o horário. Depois do almoço, quando todo mundo foi verificar no site da FERJ, estava de novo a definir. A dupla Fla-Flu não queria mais uma vez liberar o estádio para o Vasco da Gama. E a federação, até o Apolinho Washington Rodrigues, no show do Apolinho, de 6 às 7 na Tupi, quando eu dei essa notícia, ele disse que a federação deveria colocar no regulamento que o mando de campo das semifinais e das finais é dela, e ela bota os jogos onde ela quiser, né? Até para que ela não tenha que ficar pedindo, como diz lá em Formiga, Minas Gerais, ficar pedindo pinico para o Flamengo, para o Fluminense. Se depender da dupla Fla-Flu, eu não sei se está certo ou está errado, você deixa aí no comentário, eles querem que joguem o menos possível no Maracanã para preservar o gramado. Agora, como disse o Apolinho, eu também já estou há algum tempo, né, aqui no Rio de Janeiro fazendo futebol, já são quase 40 anos de Maracanã, desde 1985 fazendo jogos no Maracanã. A gente tinha preliminar, né, de junho, tinha o jogo principal, tinha jogo tinha jogo quarta, quinta, sábado, domingo. Às vezes a gente até falava errado, falava rodada dupla, não é? Jornada dupla, né? 2, 3 jogos no mesmo dia e a grama resistia. Tinha pelada dos funcionários da Suderj, da imprensa, dos rodoviários, da polícia, dos bombeiros. Todo mundo usava o Maracanã e a grama resistia. Agora, qualquer coisinha, o gramado fica ruim. Então, está certo o Flamengo e o Fluminense em preservar? Acredito que sim. Agora, o Vasco também tem direito de usar o Maracanã. Mas, graças a Deus, está tudo bonitinho. Então, Fla-Flu, sábado, 21 horas. A TV escolheu 9 da noite no sábado, manda do Fluminense. Então, na tabela está Fluminense à esquerda, Flamengo à direita, mando do Fluminense. No jogo de domingo, 18h30. 18h30, Vasco, manda do Vasco e Nova Iguaçu, Maracanã também. Na Taça Rio, nós vamos ter sábado, dia 9, 18h30, Portuguesa e Boa Vista na Ilha do Governador. E no domingo, dia 10 de março, 4 da tarde, o Sampaio Corrêa recebe o Botafogo no estádio Elci Rezende. Se você for no site da federação, você vai prestar atenção que ela só definiu os jogos de ida. Então, vão acontecer os jogos de ida e na próxima segunda-feira, aí ela define os jogos de volta das semifinais. E aí vamos conhecer os finalistas da Taça Rio e os finalistas do Campeonato Carioca. Eu vi em vários grupos e vou destacar também que o campeonato deste ano, gente, a final é no dia 7 de abril. E é uma data muito pesada para o Vasco da Gama. Nesse 7 de abril de 2024, nós vamos completar um centenário, 100 anos da famosa resposta histórica, quando o Vasco se negou a tirar os pobres e os negros, né, do seu time de futebol, ficar um time elitizado para continuar na federação. O Vasco, não, eu vou continuar com os pobres, com os negros, e esta foi a chamada resposta
histórica. E ela vai completar 100 anos no dia 7 de abril. 7 de abril é a final do Campeonato Carioca. Seria legal passar essa história para o time atual do Vasco da Gama. Eu sei que muitos ali já conhecem, já procurou, né? Agora, seria legal, como diz meu amigo Mário Henrique, o Caixa, lá na Rádio Itatiaia, dar um sanguinho a mais e lutar para estar na grande final do Campeonato Carioca no dia 7 de abril. O que você acha? Comente aí, quero o seu comentário sobre isso. Acho que independente de ser rubro-negro, tricolor, torcedor, simpatizante do Nova Iguaçu, vascaíno, essa resposta histórica, ela não é uma resposta do Clube de Regatas Vasco da Gama. Essa resposta é do Brasil. Essa resposta fez com que o futebol se tornasse o esporte mais popular. O que o futebol faz com as pessoas menos favorecidas? Você pega aí o garoto, eu vou dar exemplos, tá? Eu vou lá no Clube de Regatas do Flamengo para dar exemplo. Adriano Imperador saiu da Vila Cruzeiro, né? Ganhou fama, dinheiro graças ao Flamengo, graças ao seu futebol, né? O Vitinho, que jogou lá no Botafogo, jogou lá no Flamengo também, lá Vila Cruzeiro. Eu estou citando esses dois assim para não ficar aquele negócio muito enfronhado, né? Você vê hoje no Vasco o Rayan nasceu na barreira do Vasco, né? O Vasco tem um colégio que atende as crianças da barreira do Vasco. Olha qual a importância hoje dessa resposta histórica. Hoje o futebol, ele é o salvador do chamado bolsão da pobreza deste país. O que o governo não faz pela população, o futebol faz. Não é só no futebol, não. É no basquete, é no remo, é na natação. Os clubes do Rio de Janeiro, eu vou citar aqui os clubes do Rio de Janeiro, vou ficar aqui com o nosso arroz e feijão por aqui, dão oportunidade a essas crianças de se tornarem gente, de dar uma vida melhor aos seus pais. Então, essa resposta histórica do Vasco da Gama, até me emociona, ela é muito importante. Ela é antes dela e depois dela para a vida do futebol. Me desculpe ter me emocionado, mas eu sou meio bobão com isso aí, né? É que eu acredito em Deus. Eu acredito na capacidade dos meus sonhos. Eu acredito na capacidade, na força do meu trabalho. Então, é por isso que a gente está falando desse jeito aqui. Vamos lá. Então, final carioca, a gente já trouxe aí. Deixa eu falar também, Vasco e Água Santa, quinta-feira, a última parcial, 15 mil ingressos já estavam emitidos. A qualquer momento vem a informação que os ingressos estão esgotados para quinta-feira, Copa do Brasil, 8 da noite. Vasco tem que ganhar o jogo para seguir na Copa do Brasil. Tá? Se não ganhar, no tempo normal, vai para os pênaltis. E aí tem que vencer nos pênaltis para chegar à terceira fase da competição. O Zé Gabriel, que cumpriu suspensão no jogo de ontem contra a Portuguesa, pode voltar normalmente ao time do Ramon Dias. Aliás, o torcedor está muito feliz com o Ramon, com o Emiliano, viram uma ótima atuação do Vasco no jogo com a Portuguesa também. Eu falei com o Alexandre Matos, ele ainda não confirmou oficialmente a chegada do atacante Cleiton Silva, mas notícias dão conta que na quarta-feira ele já estará no Rio de Janeiro para fazer os exames médicos e assinar contrato. Ele vem jogando pelo Casa Pia de Portugal, da primeira divisão. Ele tem 25 anos, ele é mineiro de Belo Horizonte, tem 1,84 m e ele, 25 anos, fez 30 jogos, 12 gols e 2 assistências e vem por empréstimo até dezembro com passe estipulado em 3 milhões de euros.
O Cleiton Silva, no Casa Pia, ele joga com a camisa 99, igual o Verratti joga hoje no Vasco, com a 99. E se ele chegar até quinta-feira, for inscrito até quinta-feira, ele pode jogar, inclusive, contra o Nova Iguaçu, porque as inscrições do Campeonato Carioca vão terminar na quinta-feira, dia 7 de março. Vale para os jogadores do Vasco, vale aí para o Flamengo, que amanhã chega aqui no Rio de Janeiro o Léo Ortiz, contratado junto ao Bragantino. Tá? Deixa eu trazer uma outra situação. O SBT Esportes lançou uma enquete: qual o melhor jogador brasileiro nesse início de temporada? E o Payet, a última vez que eu vi, estava com 87%, em cima de De Arrascaeta, de outros jogadores de São Paulo. Dimitri Payet, para o torcedor, 87%, considerando ele o melhor jogador em atividade do futebol brasileiro. Então é isso aí, rapaziada. O Vasco aí, né? Sabe as ordens dos confrontos aí que a federação divulgou, né? O Vasco venceu aí uma queda de braço, aí que a dupla Fla-Flu não queria liberar o Maracanã para o Vasco jogar a semifinal, né? Diante do Nova Iguaçu. A primeira partida já foi mantida no Maracanã, né? O Vasco enfrenta o Nova Iguaçu no Maracanã, e a segunda ainda não foi definida, mas espero também que deva ser decidida no Maracanã. Como diz aí, né, o jornalista Wellington Campos, Maracanã sempre teve diversos jogos, né, preliminares, as partidas nunca teve esse problema de gramado, e agora essa história aí, né, que prejudica isso tudo e ninguém faz nada para melhorar, né. E sempre jogou os 4 grandes no Maracanã, né, era muitos jogos em cima de jogos. Nunca teve essa ladainha toda que a dupla Fla-Flu vem fazendo ultimamente. O Vasco aí também, né? O Dimitri Payet vencendo aí uma enquete dizendo ser o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro, né? O Payet está ganhando disparado aí, né? Então, torcedor, deixa sua opinião aí sobre o Vasco. Né? Cleiton Silva aí também vai chegar no clube. Então, dê aí sua opinião, né, sobre o que você está achando do Vasco nessa temporada.